A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso EAD, o curso de batismo online. E hoje nós queremos apresentar o primeiro tema, o amor de Deus versus o pecado. Que possamos viver bem esse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, o primeiro tema do nosso encontro, falando do amor de Deus, pode parecer muito simples, mas primeiro, antes de mais nada, nós devemos ir ao encontro do texto bíblico e eu quero te propor, na sua Bíblia, pegar a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Aqui está na tela o texto bíblico. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, dentro de uma sociedade, dentro desse contexto que parece que o amor não tem espaço, dentro da essência da natureza humana, nós nascemos para amar e ser amado. E exatamente por isso que nós só vamos conhecer a Deus a partir desse encontro amoroso. O grande sinal, queridos filhos, o grande sinal da manifestação do amor de Deus está na nossa própria existência. O grande sinal está na nossa própria existência. A nossa vida, o nosso respirar, é uma declaração de amor de Deus por você, pois existir significa um horizonte de possibilidades que são infinitas. Mesmo que haja dificuldades, sempre existem caminhos novos que se abrem, nos dando novas oportunidades. Então, o amor já se manifesta pelo simples fato de você existir. Você não é obra do acaso. Você não é obra de um susto. A criança, o jovem ou adulto que você pretende batizar, sendo seu filho ou afilhado, ele jamais você poderia pensar que ele é fruto de um susto, de um acaso, de um engano. Pelo contrário, a nossa vida faz parte de um plano e um projeto divino e que manifesta por muita esperança, por muitas oportunidades. Quanta coisa alguém que pode dizer que está vivo, que existe, pode fazer. É infinito as possibilidades. E a existência não é por acaso, queridos filhos. Jamais, jamais. Deus quer se relacionar conosco. É um vínculo. E nos convida a uma missão, porque afinal de contas, ninguém nasceu por nada. Existe um propósito. Isso mesmo. Deus tem um propósito. E muitos pensam que fomos jogados no mundo. Pelo contrário. E agora preciso correr atrás das coisas como se fossem órfãos. Mas isso não é a verdade, pois temos um Pai, queridos filhos. Você foi criado com um propósito, você foi criado por amor, todos nós, sem exceção, independente da fé, independente da caminhada, foi criado por uma razão de ser e temos uma missão. Deus tem um propósito, a nossa vida agora é vasculhar, nós não fomos jogados no mundo e agora precisamos correr por nós mesmos. Pelo contrário, existe um cuidado de Deus. A nossa vida, então, é um convite de amor que Deus tem para nós e nos convida a responder. Porque, afinal de contas, Deus nos ama, Deus nos chama, Deus nos convoca, mas Deus nos convida a uma resposta. Ele está aguardando ansiosamente, eu não tenho dúvidas, que a oportunidade de você estar no teu computador agora, no seu tablet, no teu smartphone, na sua televisão, não interessa. Onde você está realizando esse curso de EAD, é sem dúvida uma ocasião de resposta, porque você poderia muito bem fugir, se furtar da responsabilidade de se formar, de se capacitar. Mas não tenha dúvida que a própria realidade
a própria realidade da missão de ser pai, de ser mãe, de ser padrinho, de ser madrinha, é também uma ocasião de uma oportunidade de um resgate. Vamos falar disso mais para frente nos nossos módulos. Mas por hoje Jesus olha para você hoje e te convida a dar uma resposta. E qual resposta que você dará a Ele? A tua vida, se você for sincero consigo mesmo, você não escolheu nascer. Você existe. E não tenha dúvida que o existir te abre um rol de oportunidades. A oportunidade, primeiramente, de ser feliz. A oportunidade de se realizar. A oportunidade de fazer a diferença onde quer que você esteja. E Deus te convida a uma resposta, e essa resposta pode ser sim ou pode ser não. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, vai dizer o seguinte: tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Esse texto bíblico você já conhece, já ouviu falar, que vai falar de um grande dom que é a liberdade. Nosso Senhor nos criou para tudo, mas notamos que algumas coisas não nos é adequada. Não nos é adequado como filho de Deus, não é adequado como cidadãos, não é adequados por seres racionais, pensantes, que refletem e que desejam algo além, algo a mais de cada um de nós. Deus, Ele é tão maravilhoso e tudo que Ele é tão saboroso, é tão agradável, que podemos notar isso nos santos, porque os santos perceberam isso. Eles perceberam que em Jesus, em nosso Senhor, tudo é muito maravilhoso, tudo é uma abençoada, tudo é uma grande graça. E eles descobriram como, quando nós respondemos a Deus, tudo se torna prioridade. Eles perceberam que era tudo tão belo estar com Jesus, era tão belo as coisas do alto, que eles priorizaram. Eles disseram sim à pergunta de Deus, ao chamado, à convocação. Mas, diferente dos santos, será que é possível uma resposta que não seja assim? Mas, por amor, nosso Senhor nos dá essa liberdade. Aqui ao nosso lado, eu coloquei alguma imagem de alguns santos que são muito impactantes. São João Paulo II, que levou um tiro e perdoou, mas como é capaz de alguém sofrer um atentado desse e perdoar o seu inimigo, vamos dizer assim, e ter essa força de tomar essa decisão? É claro, é fruto da graça de Deus por causa da correspondência. Temos São João Maria Vianney, padroeiro de todos os sacerdotes, que ficava mais de 10 horas por dia atendendo confissões, foi perseguido, caluniado, teve lutas espirituais intensas e perseverou pela graça de Deus, porque deu um sim e foi feliz e é feliz. Santo tão conhecido, São Francisco de Assis, que na qual nosso Papa quis assumir seu nome porque é um nome forte, simbólico, significativo, de oferta, de despojamento, de simplicidade, de não procurar as coisas do mundo, mas tão somente as coisas do céu. Nós temos Santo Antônio de Pádua, um santo franciscano, culto, nobre nas suas palavras, super inteligente, mas queria algo além daquilo que é a crítica humana. E quantos milagres Deus realizou, de maneira particular pela pregação de Santo Antônio, que tem a sua língua incorrupta. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é padroeira dos missionários, morreu com 24 anos sem nunca sair do convento, para demonstrar que a evangelização e a missão, elas não são marcadas pelos limites humanos. Deus, ele serve muito além. Então não tenha dúvida, meus queridos. Existe uma necessidade de uma conversão da nossa mentalidade, que também é uma pequena missão também desse EAD, desse estudo à distância, para curso de Preparando Pais e Padrinhos, porque nós também queremos ser santos, mas para ser santo precisa corresponder, precisa dizer sim. E a nossa pergunta é, será que podemos dizer não? Será que tem essa possibilidade? Um dos maiores bens que Deus nos deu se chama liberdade. De modo tão amplo que podemos acolher o chamado do projeto de Deus e abraçar de todo o coração. E assim cumprir o sonho de Deus na nossa vida. Ou negar a Deus. Ou negar o projeto de Deus. Nós não somos obrigados a dizer sim. Diante do arcanjo Gabriel, Nossa Senhora
diante de um pedido, de um chamado, disse faça-se. Mas você não é obrigado a dizer isso. E hoje, esse é o nosso convite nessa reflexão, para que possamos viver a nossa vida, ser gratos a tudo aquilo e aperfeiçoar todas as potencialidades que Deus nos deu, todos os seus sonhos e projetos, nós precisamos responder. Nós precisamos necessariamente responder. E se é possível dizer um não, nós podemos com clareza dizer que o sinônimo do não, da negação ao projeto de Deus, se chama pecado. É possível, mesmo um Deus tão maravilhoso, um projeto tão encantador, nós nos cegarmos de uma tal maneira a dizer não ao projeto de Deus, a dizer não a seguir Jesus, a dizer não a viver segundo aquilo que as orientações do Evangelho, que é a vida boa, que é a vida adequada, que é a vida livre, que é a vida feliz, mas que, de alguma maneira, fomos cegos. A negação da voz de Deus se chama pecado, que são os gestos, são as omissões, deixar de fazer aquilo que eu deveria fazer, palavras, pensamentos, evidente, pensamentos livres, que têm consentimento, ou seja, eu decidi, eu quis, que de alguma maneira são contrárias à natureza humana. Os nossos pais, nossos primeiros pais, se a gente vai lá em Gênesis, nas primeiras páginas de Gênesis, quando analisamos aquele relato bíblico sobre Adão e Eva, naquele símbolo daquele fruto proibido, desobedeceram ao desígnio de Deus. Desobedeceram ao desígnio de Deus. E de alguma maneira, tiraram Deus do centro e quiseram colocar suas próprias vontades. E desde então, o homem leva uma marca do pecado original. É um fardo que foi deixado como herança pelos nossos primeiros pais, que nos inclina ao egoísmo, ao orgulho, à inveja. Esse texto, ele é um texto simbólico, sem dúvida, mas a realidade da luta espiritual, ela é real, ela é um fato. E não precisa ir muito longe para você notar que dentro do coração humano existem sequelas do pecado original, marcas objetivas que nos faz desejar aquilo que racionalmente notamos que não é bom. Basta olhar no nosso entorno, querido, as notícias dos jornais, na televisão, na internet, as conversas com os familiares, e logo se percebe uma sociedade que está doente. O pecado adoece o coração do humano, adoece a nossa inteligência, adoece o nosso coração, adoece a nossa vontade. E isso acontece porque é uma sucessão de negações ao projeto de Deus. Tudo começou a um primeiro não, aquela desobediência dos primeiros pais, naquele símbolo de Adão e Eva. E devemos agora bater no peito e perceber que também nós temos um papel nesse processo destrutivo da humanidade, quando também nós não fazemos a nossa parte, quando não nos dispomos a fazer aquilo que Deus deseja, não dispomos aquilo que é o projeto de nosso Senhor. Então, nesse contexto que vemos, nesse ambiente que vai crescer os seus filhos, seus afilhados. Você fica tranquilo nesse ambiente de saber que seus filhos e afilhados vão crescer nesse contexto? Não dá para ficar tranquilo, mas devemos ficar atentos. Não somente por eles, mas também por nós. Porque agora nós precisamos ensiná-los a responder a Deus. Mas para que eles possam responder a Deus, nós precisamos fazer o nosso caminho de resposta. Deus apresenta para cada um de nós o seu projeto, que é essencialmente amor. Não é um projeto de escravidão, não é um projeto de tristeza, não é um projeto de renúncia aos meus sonhos. Pelo contrário, é um projeto de amor, é um projeto gratuito. Deus, ele não conta nada com nós, ele só espera uma resposta, ele só quer um assentimento. É desinteressado e livre de nosso Senhor, ele nos chama, porque nós não temos nada a acrescentar a Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Mas se ele nos criou, criou por amor e nos criou para que pudéssemos participar da beleza de seu amor. Então, a nossa vida é um dom imerecido. O projeto que Deus tem para nós, o sonho que Deus tem para nós é imerecido. Ele nos dá algo, dando não algo, mas a si próprio. Ele não está dando um objeto, ele está dando a vida da graça.
está nos dando uma graça especial, Ele está dando Ele mesmo para cada um de nós. E Ele se manifesta de uma maneira cada vez mais concreta, de maneira mais objetiva, quando olhamos a cruz de seu Filho Jesus. A grande manifestação do amor é a cruz. É a cruz. Mas devemos agora pensar, diante dessa situação e olhando o mundo, Deus tem um projeto. Qual que era o tema dessa palestra? O amor contra o pecado. Existe uma rixa dentro de nós. E precisamos pedir a Deus que nos ajude a superar para que possamos responder na verdade e na liberdade. Mas o mundo é implacável. E você deve se perguntar, eu estou disposto a andar contra a maré? A ir contra aquilo que é a tendência do mundo? Porque é isso que nós devemos agora entender para nós, para que possamos replicar para os nossos filhos e afilhados. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs.
É exatamente isso que foi meditado nesse vídeo. Nós precisamos andar contra a maré e deixar de lado aquilo que nos impede a reconhecer aquilo que é a verdade. O pecado está de maneira muito próxima e nós não podemos brincar com isso. É uma realidade nefasta que destrói o nosso coração e destrói também a nossa família. Então, não tenha dúvida que não só queremos cuidar dos nossos filhos e afilhados. Qual é a sua decisão? Qual que é a sua resposta? Se porventura você percebe que a tua resposta ela tem sido deficiente e limitada, não perca a esperança. Nós vamos para o próximo encontro, no próximo módulo. Nós vamos ter as respostas para você, para te ajudar. Que possamos, renovando o nosso batismo como nosso grande sim, possamos assumir todas as graças de Jesus que subiu na cruz por nós, para nos fazer salvos, para nos resgatar, para nos devolver a vida, para que, cheios do amor de Deus, possamos também compartilhar amor. Deus abençoe. Nos encontramos no próximo módulo.